Ninguém vai te avisar quando isso acontecer. Quando o mercado perceber o que está acontecendo com o XRP, o preço já não vai mais estar acessível. Enquanto todo mundo olha gráfico, candle e previsão rasa, algo muito maior está sendo montado no silêncio, longe do varejo, longe do Twitter, longe do hype. E esse tipo de movimento só acontece antes de uma reprecificação forçada. Hoje você vai entender porque alguns analistas afirmam que $1.000 por XRP não seria por desejo do mercado, mas por necessidade do sistema. E quando o sistema precisa, não existe resistência. Se isso vier à tona, não haverá tempo para reagir. É isso que você precisa entender agora. A maioria vai ignorar esse vídeo e continuar perdida no mercado, mas você não é a maioria. Então já se inscreve aqui, deixa o like e compartilha, porque quem entende o jogo age antes. A ideia de um XRP valendo 4 dígitos sempre pareceu exagerada demais para o mercado levar a sério. Durante anos, esse número foi tratado como teoria distante, quase fantasiosa, algo fácil de descartar sem análise profunda. Até que Jack Claver, especialista em mercados macro e tokenização, decidiu expor publicamente por que essa possibilidade não nasce de especulação, mas de estrutura do próprio sistema financeiro. E no caso do XRP, ele afirma que estamos vendo exatamente isso, um alinhamento, não de hype, mas de fundamento, não de sentimento, mas de estrutura. Aqui na matéria nós vemos, como o XRP chega a $1.000 após a teoria do dominó. Jack Claver explica a oferta de choque. Nós vemos aqui abaixo que imagine um terremoto financeiro tão poderoso que desfaça ineficiências acumuladas ao longo de décadas e force o capital a fluir para novos caminhos. Esse é o cenário que está sendo descrito para o XRP, uma transição do impasse bancário para uma liquidez global fluida, onde o XRP pode emergir como um ativo fundamental. Nós vemos aqui que, segundo o programa Good Evening Crypto, que contou com a participação de Jack Claver, as restrições de oferta, o aumento da demanda institucional e o estresse macroeconômico estão se alinhando como peças de dominó para cair. Vemos aqui que fornecimento fixo e liberação controlada. Desde sua criação em 2012, o XRP tem fornecimento máximo fixo de 100 bilhões de tokens. No final de 2025, aproximadamente 60,1 bilhões estavam em circulação ativa. O restante está em custódia ou detido pelos primeiros investidores. A empresa por trás do XRP, a Ripple Labs, libera até 1 bilhão de XRP por mês de sua reserva de garantia, mas normalmente a maioria desses tokens é bloqueada novamente. Esse mecanismo de liberação gradual cria escassez estrutural. Com o tempo, o aumento da demanda não pode ser simplesmente atendido com a emissão de mais tokens. Na prática, essa escassez pode amplificar a pressão sobre os preços caso a demanda aumente repentinamente. Essa disciplina na oferta é um dos pilares de que os defensores chamam de choque de oferta. Ou seja, o primeiro dominó é a oferta. Claver, neste caso, ele argumenta que, diferente de outras criptomoedas, a estrutura de custódia e de circulação do XRP cria um cenário onde o supply real disponível no mercado é muito menor do que o número total sugere. E quando você combina isso com retirada constante de tokens das exchanges, travamentos institucionais e acumulação silenciosa, cria-se um funil, menos liquidez, mais pressão por unidade. Mais abaixo aqui, nós vemos então a demanda institucional, crise de liquidez e o efeito dominó. Nós vemos aqui que os defensores da tese de que o XRP pode chegar a mais de $1.000 argumentam que diversas forças macroeconômicas podem convergir: estresse de liquidez, instituições buscando alternativas para liquidações de pagamento e demanda por um ativo de liquidez transfronteiriço de alta velocidade. Se muitas redes de pagamentos, provedores de remessa ou instituições financeiras começarem a usar o XRP, especialmente em ambientes de liquidez instável, a demanda pode disparar. Então nós vemos que o segundo dominó, ele é o quê? Ele é institucional.
institucional. O interesse crescente em usar o XRP como ponte de liquidez global faz com que grandes players não olhem para o ativo pelo preço atual, mas pela função. E quando um ativo começa a ser visto como infraestrutura, não existe mais um conceito de preço justo, existe o conceito de custo-benefício operacional. É barato o suficiente para fazer sentido? É eficiente o suficiente para substituir sistemas antigos? Se a resposta é sim, o preço deixa de ser limitação. Nós vemos aqui que alguns defensores chegam a argumentar que o XRP poderia ultrapassar os $1.000, não por causa da mania especulativa, mas sim por meio de uma adoção institucional genuína, mudanças generalizadas nos fluxos de capital do mercado e escassez estrutural. E aqui nós vemos, né, a matemática de capitalização de mercado falha quando as empresas de serviços públicos mudam seus fundamentos. Nós vemos aqui que os críticos frequentemente rejeitam essa meta de preço, apontando para a capitalização de mercado implícita com 100 bilhões de tokens. 1.000 por unidade implica uma avaliação de 100 trilhões, um número que supera o PIB global em várias vezes. Esse cálculo está correto se considerarmos que todos os tokens XRP devem ser negociados nesse nível simultaneamente. Mas e se a teoria dos tokens permanecer bloqueada em custódias ou detida por instituições que não os negociam? Nesse caso, a flutuação efetiva é muito menor. A teoria de preço então muda. O valor passa a ser uma função de utilidade da demanda da liquidez e da velocidade da circulação, e não simplesmente da oferta multiplicada pelo preço. O argumento subsequente é que o XRP não é meramente um ativo especulativo. Ele pode tornar uma infraestrutura essencial. Sua utilidade como ferramenta de liquidação e liquidez, especialmente em um mundo sobrecarregado por atritos cambiais e escassez de liquidez, pode redefinir seu modelo de avaliação. E esse é o terceiro dominó, que é o fluxo regulado, né? O Claver, ele destaca que ETFs, corredores e plataformas bancárias precisam de liquidez profunda e previsível. Se o mercado institucional requisitar XRP em volume, mas o supply disponível for pequeno, o preço pode ser empurrado para cima, não por especulação, mas por necessidade. E necessidade é o combustível mais poderoso do mercado. E mais ao final da matéria, nós vemos que, em conclusão, a tese de que o XRP vale $1.000 depende fortemente de mudanças estruturais e de ampla adoção institucional. Não se trata de uma fantasia de fervor especulativo, mas de uma visão ousada sobre como a liquidez, a escassez e os fluxos de capital devem evoluir. Dito isso, nas condições atuais, a lacuna entre visão ousada e os cálculos concretos permanece grande. Agora, imagine esses três cenários caindo em sequência: oferta encolhendo, demanda institucional crescendo e infraestrutura financeira precisando de liquidez. Você não tem uma explosão especulativa, você tem uma reprecificação forçada, uma migração violenta para um novo patamar. E é aqui que Claver coloca o número de $1.000, não como profecia, mas como resultado natural de um sistema que passa a exigir mais XRP do que existe em circulação livre. Ele afirma que o preço não sobe porque alguém quer, sobe porque o sistema obriga, e quando o sistema obriga, não há resistência que segure. Já olhando para o gráfico diário do XRP, que está sendo negociado próximo da região dos $2, ainda dentro da estrutura clara de tendência de baixo, o preço segue respeitando um canal descendente com topos e fundos mais baixos, indicando que a pressão vendedora ainda domina o movimento principal. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos reforçam esse cenário. A média de 9 períodos está logo acima do preço, atuando como resistência imediata, enquanto a média de 20 períodos também aponta para baixo, confirmando que qualquer tentativa de recuperação ainda encontra oferta relevante. Enquanto o preço permanecer abaixo dessas duas médias, o movimento atual deve ser interpretado como alívio técnico e não como reversão estrutural. Em termos de suporte, a zona entre $1,94 e $2 é a mais importante no curto prazo. Essa região vem sendo testada repetidamente e segue funcionando como piso psicológico. A perda clara desse nível abre espaço para um próximo suporte em $1,98.
203, que coincide com a parte inferior do canal descendente. Nas resistências, o primeiro nível relevante está agora em $2,09, que é a EMA de 20 períodos. Acima disso, a região entre $2,21, $2,35, $2,52 concentra resistências mais fortes, onde o preço já sofreu rejeições recentes. Um rompimento consistente dessa faixa começaria a enfraquecer a tendência de baixa atual. O RSI ele está na região dos 40 pontos, abaixo da linha de 50, indicando um mercado ainda em momentum fraco, porém sem sinal de venda extrema. Isso mostra que os vendedores seguem no controle, mas com perda de força. Um padrão comum em fases de transição. Em resumo, tendência ainda é de baixa, preço comprimido com suporte crítico, médias móveis pressionadas para cima, RSI estabilizando sem aceleração de venda. É exatamente o tipo de cenário onde o preço parece morto, mas o contexto começa a ficar interessante para quem entende ciclo. Bom, muitos podem até ignorar essa tese de Jack Claver, porque ainda pensa em ciclos antigos, movimentos lentos, tendências previsíveis, mas as mudanças institucionais que ele descreve não são lentas. Quando começam, acontecem em questão de semanas, às vezes dias. O que hoje parece impossível, amanhã vira óbvio. E esse é o ponto central dessa análise. Não se trata de prever a explosão. Trata-se de entender que se os dominós começarem a cair, ninguém vai ter tempo de reagir no meio do movimento. Quando o mercado acordar, o movimento já terá acontecido. Agora, se você entendeu o que está por trás disso tudo, a decisão é tua. Assistir, esquecer ou agir e se posicionar antes que o resto descubra. Então faz o certo, se inscreve, deixa o like, compartilha, porque informação assim não aparece duas vezes. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.